Abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 12. Faremos a exposição dos versos de número 28 até o verso de número 34. Marcos capítulo 12, do verso de número 28 até o verso de número 34. E assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado Senhor, nós queremos, Pai, pedir a Ti, Pai, que neste momento que a Tua palavra será exposta, que o Senhor me conceda, Pai, a graça de pregar, não somente tendo vigor físico para fazê-lo, mas, sobretudo, ó Deus, vigor espiritual. Graça, ó Deus, unção do Teu Santo Espírito, para pregar a Tua palavra com intrepidez e ousadia, Senhor. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória. Usa a mim, ó Deus, apesar das minhas tantas debilidades, Senhor, e fraquezas. Mas que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Que aqueles que estão aqui possam atentar, ouvindo com atenção a Tua palavra. E possam, ó Deus, guardar a Tua palavra nos seus corações. Ó Deus, faz a Tua obra, Pai, em nosso meio. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nas últimas exposições, nós temos visto grande oposição ao Senhor Jesus Cristo. Vários homens de partidos distintos tentando, de alguma forma, se aproximar de Cristo e se aproximam, mas com propósitos que não são propósitos assim tão bons. O nosso interesse, quando nós nos aproximamos de Cristo, deve ser sempre aprender mais de Cristo, nos deleitar no conhecimento de Cristo. É certamente algo maravilhoso, não é? E se nós realmente temos desejos reais por Cristo, se naqueles dias estivéssemos lá, deveríamos ser como aqueles que se aproximariam de Cristo com interesse sincero de aprender verdades dele. Não somente observando a vida dele, mas tentando extrair dele todos os ensinamentos tão proveitosos, né? Como nós nos aproximamos hoje, ou pelo menos deveríamos, da Escritura Sagrada, ouvindo as próprias palavras de Cristo, com muita alegria. Mas homens, muitos, naquele contexto, se levantaram, e nós vimos aqui. Alguns questionando a questão da autoridade de Cristo, e então tentam colocar em descrédito a autoridade de Cristo, fazendo algumas perguntas. Vimos como Cristo tem se saído realmente bem-sucedido aqui em todas elas. Cristo respondendo muito bem a todas as abordagens que os homens fizeram a Ele. Quando se aproximaram dele, falando sobre a questão da autoridade dele e a relação de João Batista e a autoridade de João Batista, de quem é que vem, Cristo responde e os vence. Posteriormente, então, outros se aproximam dele e tentando colocar ele numa situação bem desconfortável ali,
entre os fariseus e herodianos que vão questionar o próprio Cristo, homens de partidos diferentes, mas que se uniram com o inimigo em comum que era Cristo, vão falar sobre as questões do tributo. Cristo então responde biblicamente e aqueles homens não têm mais o que fazer. O que é que eles poderiam fazer então? E muitas pessoas se admiraram, inclusive, do que Cristo estava falando ali. Depois nós vimos, mais uma vez, outros homens se aproximando dele, e agora os saduceus, homens que eram como os liberais daqueles dias, que não acreditavam em anjo, em inferno, em juízo final, em ressurreição dos mortos. E nós vimos como Cristo responde com tanta beleza, com tanta graça, aos questionamentos daqueles homens, mostrando que eles realmente não conheciam a Escritura, nem o poder de Deus. Porque se conhecessem a Escritura Sagrada, como supostamente falavam conhecer, de modo ainda mais particular o Pentateuco, eles saberiam que os mortos ressuscitam. Cristo então apresenta a belíssima doutrina e gloriosa doutrina da ressurreição dos mortos, baseada no Antigo Testamento. Mas agora então, mais alguém se aproxima dele. E aqui mais alguém se aproxima a fim de questionar ou perguntar algo ao Senhor Jesus Cristo. E aqui quem se aproxima é um escriba. É um escriba, como nos diz o versículo de número 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou. Então, isso aqui provavelmente aconteceu naquele mesmo dia em que os saduceus estavam questionando o próprio Cristo. O escriba ouviu aquilo que havia acontecido e se aproxima dele. E talvez, meus irmãos, esse escriba aqui, ele esteja até fazendo uma pergunta honesta. Provavelmente há alguma sinceridade no questionamento deste homem, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre essa questão dos mandamentos. Então, ele viu como Cristo respondeu tão bem, e ele pensa, eu vou me aproximar deste homem, e eu quero então lhe fazer uma pergunta. Ele talvez vê em Cristo algum homem com grande sabedoria, alguém que responde sabiamente, alguém que poderia falar algo para ele sobre algo que para ele é muito caro. Porque, meus irmãos, os escribas eram homens versados na lei. Os escribas conheciam a lei de trás para frente, de frente para trás, decorada. Eles eram homens que estavam envolvidos com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esta era a responsabilidade deles. Era conhecer a lei, explicar a lei, ensinar a lei, conhecer a lei, decorar a lei, a lei, a lei, a lei. Tudo girava em torno da lei. E eles, meus irmãos, inclusive, eram aqueles que estavam apegados com algumas leis que eles extraíram da Escritura Sagrada e outras que eles vão deduzir, sei lá, vão inferir, extrair ali da Escritura Sagrada. Enfim, eles possuíam 613 leis, regras que deveriam ser observadas pelo povo judeu naqueles dias. Meus irmãos, 613. Aspectos negativos haviam, aspectos positivos haviam naquela exposição da lei. E ele era alguém que procurava viver à risca segundo aquilo. E a ideia era que todos aqueles que estavam sujeitos a eles deveriam também, igualmente, tentar observar à risca aquelas leis estabelecidas. E eles, meus irmãos, tinham uma concepção equivocada. Todo fariseu ou escriba e homens envolvidos com a lei imaginavam que, de alguma forma, pela simples observação da lei ou cumprimento da lei, eles poderiam encontrar salvação. Mas imagina você, são 613. Mas, apesar de haver 613, meus irmãos, leis ali, havia discussão entre esses homens. Porque alguns olhavam e falavam assim, olha, vamos discutir aqui sobre qual lei é mais importante que a outra. Qual lei é menos grave que a outra, caso alguém quebre a lei.
Então eles tentavam discutir se tinha lei mais importante que a outra, se uma lei era maior que a outra, qual lei é principal, qual outra é inferior, será que esta lei é menos agravante a consequência do que esta? Então eles ficavam o tempo inteiro debatendo sobre essas questões. Este homem, então, ele realmente, meus irmãos, parece ter uma sinceridade em tentar entender o que o Senhor Jesus Cristo poderia dizer a ele acerca destas questões da lei. Por isso, então, ele vai fazer uma pergunta a Cristo. E aqui você já percebe que há um pressuposto equivocado dele. Porque ele vai dizer assim na sua pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Ele está aqui pensando em todos os mandamentos que eles adotavam ali. Ele pensa, qual é o mais importante? Não é? Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, ou para a lei de um modo geral, ou para a lei de Deus, os 10 mandamentos de um modo mais particular, nós passaremos a entender que há uma ordem estabelecida por Deus, há 2 tábuas, uma primeira tábua, uma segunda tábua, mas isso não significa necessariamente que uma é mais importante que a outra, ou que uma pode ser desconsiderada enquanto outra deve ser abraçada. Há pessoas que, lamentavelmente, em nossos dias e no passado não era diferente, que olhavam para a questão da Escritura e pensavam, não, o primeiro, o segundo mandamento, o terceiro está bacana, quinto, sexto, sétimo eu acho que é importante, mas o 4º mandamento não é tão importante assim. Ou, não, mas estes mandamentos aqui são realmente muito importantes, mas estes aqui de lado, não são tão importantes assim. Não tem o mesmo peso, não é? É como se o Senhor fizesse alguma real distinção no sentido de esse é mais importante, então procure cumprir este, mas se não cumprir esses aqui, está tranquilo. Não se trata de um problema. Só que a realidade, meus irmãos, que o Senhor Deus, ao apresentar a sua lei, nós sabemos. Ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele entra com os imperativos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, e coloca todos juntos ali, ainda que saibamos da distinção de uma primeira tábua, uma segunda tábua, daquilo que diz respeito a Deus e aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Mas, estes homens, ele queria saber, Senhor, me diz, qual então seria o principal de todos os mandamentos? E aí Cristo nos apresentará aqui um resumo da lei. Ele vai nos apresentar um resumo. Como você pode explicar então a lei do Senhor? E qual o principal deles? Responde o nosso Senhor Jesus Cristo. Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. É interessante, então, a resposta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ao responder este homem, ele vai falar, olha, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras ditas por Cristo, meus irmãos, é algo que faz você se recordar de palavras semelhantes no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, nós encontramos exatamente estas palavras. O que é que nos diz? Com uma breve diferença. Mas Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 4 e 5, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas são as palavras. Este verso 4 é aquilo que nós chamamos e conhecemos como o Shema. E era algo, meus irmãos, realmente muito caro para o povo. E como deve ser caro para nós, mas pensando no contexto deles, se tratava de uma declaração realmente muito viva do seu monoteísmo.
eles creem num único Deus. É um único Senhor. E que este Deus e único Senhor deve ser amado. A sua lei e os seus mandamentos devem ser guardados. E é interessante que, quando nós olhamos para a declaração em Deuteronômio ali, ela vem imediatamente depois do capítulo de número 5, que vai tratar sobre a questão da lei de Deus. E eles deveriam amar a Deus e deveriam amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus, na verdade, seria uma grande expressão do verdadeiro amor e devoção deles ao único Senhor que eles serviam. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai se utilizar de algo que era realmente muito familiar àqueles homens. Diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, eles declaravam o Shema na cultura deles. E ainda em nossos dias, iniciando o culto de adoração deles lá, eles leem o Shema. Porque se trata então de algo que realmente muito caro. E, meus irmãos, algo que nos apresenta uma verdade que para nós é igualmente cara. E nos apresenta um dever que nós temos que, se olharmos com honestidade, nós imediatamente perceberemos que nós falhamos nisto. Porque qual o chamado do Senhor Jesus Cristo ao ensinar isto? Para mim e para você. É que nós, meus irmãos, devemos amar o nosso Senhor. Mas não é de qualquer jeito. Nós somos chamados a amar o Senhor, que é nosso Deus. E é isso que você declara, não é? Não é isso que nós declaramos? Nós declaramos assim, eu amo o Senhor. E Ele é o Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o único Senhor. E o meu único Senhor. Ele então diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas amar como? Meus irmãos, amar de todo o teu coração. Ele vai acrescentar de toda a tua alma. De todo o teu entendimento. E de toda a tua força. Vejam, toda. Não é em parte. Ele não diz assim, olha, parte da tua força. Parte do teu coração. Parte do teu entendimento. Não. Todo. É um chamado, meus irmãos, a nós devotarmos e voltarmos realmente o nosso coração, ou seja, todo o nosso ser, quem nós realmente somos, numa devoção verdadeira e sincera a Deus. Veja, não se trata aqui de questões emocionais, de um amor emotivo ou emocional, não. É de um serviço, é de uma vida vivida diante de Deus que seja agradável a Ele. E é que façamos tudo o que somos chamados a fazer nesta vida para Deus. E somente para Ele. Com todo o nosso coração, Ele vai dizer, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, ou seja, um conhecimento da verdade de Deus, o conhecimento sobre quem Deus é, um conhecimento sobre aquilo que nos é ensinado na Escritura como verdade de Deus e do conhecimento que nós temos deste Deus, e com toda a nossa força e vigor. Com tudo aquilo que nós temos fisicamente. Tudo. Não tem uma área, então, que deve ser excluída disto. Nós deveríamos ser aqueles que entendem que em todas as áreas, todas as esferas, todos os contextos, todos os momentos, em tudo aquilo que estivermos envolvidos, devemos ter em vista Deus, a glória do seu nome, e isso deve demonstrar, então, o nosso amor ao Senhor. O Senhor, então, ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Não pode ter alguém no lugar deste Senhor na nossa vida. E o Senhor realmente, meus irmãos, nos chama a isto, não é? E Ele nos chama a amarmos a Ele, sendo obedientes a Ele. Porque aqui se trata de um mandamento do nosso Deus. E muitas pessoas têm uma compreensão equivocada de que amor, ele está separado de obediência. Amor, ele não tem nada a ver com lei estabelecida.
Amor é livre. Quando há lei, não há amor. Só que, na verdade, o Senhor nos convida a sermos obedientes. E é, na verdade, o fato de sermos obedientes a Ele, aos seus mandamentos, à sua palavra, que nós revelaremos que realmente o conhecemos e o amamos. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 João, capítulo 5, versos 3 e 4, o que a palavra nos diz? 1 João, capítulo 5, versos 3 e 4, nos diz assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, olha com muita clareza ele vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, veja, o amor a Deus, a obediência a Deus, é uma demonstração de amor a Deus. E o fato de Deus nos chamar à obediência e fazermos algo por obediência a Deus, não significa que estamos fazendo simplesmente porque se trata de algo obrigatório. Porque nós que conhecemos a Deus, não consideramos os mandamentos dele como penosos. Os mandamentos de Deus, para nós, serão um prazer. Nós seremos aqueles que se deleitarão nos mandamentos do Senhor. Leia os Salmos. Leia o Salmo 119. Ele ama a lei do Senhor. Ele se deleita na lei do Senhor. Aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. E então, meus irmãos, como é que nós amamos a Deus? Quando fazemos a sua vontade segundo a sua palavra. Mas não imaginando que isto é um meio através do qual nós podemos ser salvos. Porque não é pelo guardar a lei que o homem é salvo. O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas nós somos chamados a observar a lei do Senhor. A viver realmente, diligentemente, segundo ela. Foi exatamente isso, inclusive, que nós lemos e nós podemos pensar aqui de modo particular na lei de Deus, nos 10 mandamentos. E aí é onde vamos demonstrar muito de onde está realmente o nosso amor. Porque os nossos padrões doutrinários, inclusive, nos ensinam isto. E na nossa liturgia, no culto, aqui nós lemos a pergunta de número 102 do Catecismo Maior de Westminster. O que é que nos diz o Catecismo Maior de Westminster? Pergunta de número 102. Diz assim: qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? O resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Este é o resumo. Então, quais são os 4 primeiros mandamentos, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor, o que Ele requer de mim e de você aí? Não somente que nós reconheçamos a Deus, não somente que reconheçamos a Deus como o nosso Deus, mas que tenhamos a este Deus como o único Deus na nossa vida. Ele não quer, de forma alguma, que Ele seja alguém que vai ter algum outro ídolo ao lado dele na nossa devoção. E se tem uma coisa, meus irmãos, que nós somos inclinados, e como disse João Calvino, nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos, o que com frequência nós fazemos são ídolos. Você pode não ter este ídolo na sua casa, numa escultura pronta, mas esse ídolo pode estar no seu coração. Este ídolo pode ser os seus bens, este ídolo pode ser a sua casa, este ídolo pode ser a sua saúde, este ídolo pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, pode ser os seus filhos. Pode ser tantas coisas, meus irmãos, que nós colocamos no lugar de Deus. Deus, Ele requer devoção exclusiva, não dividida. E o nosso coração realmente não pode ser dividido entre Deus e as coisas deste mundo. Então, o Senhor, Ele requer esta exclusividade. Aí você para e pensa, será que você tem conseguido
realmente, como a demonstração do seu amor a Deus, ter Deus como um único Deus, além do qual não há outro na sua vida. Vasculhe o seu coração. Não é? Como você tem caminhado? O que é que você tem nutrido no seu coração? O Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas não somente isso, ele vai dizer, segundo o mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E nós aprendemos aqui nas exposições dos 10 mandamentos. Não se trata simplesmente da proibição de fazer imagens, também, mas trata sobre o verdadeiro culto a Deus. Trata sobre a forma que Deus quer ser adorado. Ele não deseja ser adorado segundo a imaginação dos homens. Ele deseja ser adorado segundo aquilo que ele nos revela na sua palavra. E que esta adoração a Deus, ela não se limita apenas a uma questão externa, que deve estar em conformidade com a vontade do Senhor, mas envolve uma questão interna do coração. Pensemos então na nossa adoração a Deus. Nós escutamos com frequência as pessoas dizendo, eu amo o Senhor, mas adoram a Deus de qualquer jeito. Imaginam que o Senhor quer ser adorado e pode ser adorado segundo aquilo que eu imagino que é bom. Mas, na verdade, o que eu tenho em vista é aquilo que é bom para mim, porque eu acho bacana. Eu acho legal fazer assim. Eu acho muito bom ter determinados louvores. Eu acho muito bom ter determinados instrumentos. Eu acho muito bom ter determinada participação. Mas o que é que o Senhor requer de mim? Ele requer de mim conformidade à sua vontade em todos os momentos da nossa vida. Podemos considerar o culto a Deus como o ponto alto da nossa vida e como o momento que nós devemos ser grandemente zelosos com a adoração a Deus. Quando procuramos ser zelosos com a adoração a Deus, e estou falando aqui particularmente de modo externo, o Senhor se agrada disto. Mas não somente de uma adoração externamente em conformidade com a vontade dEle. Mas e quanto ao nosso coração? Onde é que está o nosso coração quando nós estamos adorando a Deus? Porque Ele quer uma adoração que realmente seja integral. Nossa, que nossos membros estejam aqui, nossos corpos, vibrando, e todo mundo está vendo, está aqui adorando, mas que o nosso coração também esteja aqui. Não fora. Não pensando em outras coisas. Não pensando no que eu vou fazer amanhã. No que vai acontecer daqui a pouco. Quem é que vai ser presidente? Não. A nossa devoção e o nosso coração deveria estar aqui agora. Nossos olhos deveriam estar aqui agora. Nosso coração deveria estar voltado para a palavra do Senhor agora. Nessa adoração a Ele sincera, sem ficar tentando de alguma forma negociar com outras coisas. Mas é difícil, não é? É muito difícil, meus irmãos, fazermos isto. E nós percebemos como nós estamos ainda distantes de realmente, na nossa vida, demonstrar um amor completo pelo Senhor, absoluto por Ele, na devoção a Ele. O terceiro mandamento vai nos dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vai nos proibir, meus irmãos, não somente de falarmos palavras que associam o nome de Deus, mas de brincarmos com a sua providência, com os seus atributos, com a sua palavra. Vai rejeitar, inclusive, interpretações que são equivocadas da Escritura Sagrada, como quebras, inclusive, do terceiro mandamento. São várias as formas que nós quebramos o terceiro mandamento. E nestes dias de eleição, rapaz, o que vimos de pessoas quebrando a lei de Deus, o terceiro mandamento, falando inapropriadamente o nome de Deus, escrevendo e associando o nome de Deus a coisas que não deveriam ser associadas, e apoiando e aprovando interpretações equivocadas de textos aplicados a seja lá quem for, nesses últimos dias, não foi brincadeira, não. Não faltou gente usando o nome de Deus, pensando equivocadamente acerca de Deus, interpretando de modo errado a lei de Deus, aplicando textos sem a devida compreensão e realmente fidelidade à palavra de Deus. Tantos, meus irmãos, os homens e nós, muitas vezes, quebramos a lei de Deus assim.
né? Sem nos apercebermos que estamos fazendo algo que é desagradável a Ele. A palavra diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando nós, sobretudo quando nós, inclusive, nos rebelamos contra a sua própria providência. A forma de nós quebrarmos este mandamento. Quando nós não nos sujeitamos à vontade dele para nossas vidas. Mas ele ainda vai dizer também: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E é um dos mandamentos que é mais negligenciado. É um mandamento que muitos homens vão dizer assim: meu irmão, tira esse mandamento aí, porque esse aí não, realmente, esse aí passou. Esse aí passou, só temos 9. Tem gente que diz isso, viu? E teólogos conceituados falam isso. Mas a realidade, meus irmãos, é que este mandamento está em vigor hoje. Nós somos aqueles que são chamados, meus irmãos, para guardar este dia, santificando este dia. Nós somos chamados a nos deleitarmos na adoração a Deus neste dia. Nós somos chamados a adorar este Senhor, como nos diz o Salmo 92, eu tenho convicção disto. Chamados por Deus para adorarmos o Senhor pela manhã e à noite na sua casa. Separando a adoração a Deus, ao Senhor neste dia. Não somente em adoração pública, mas também em particular a adoração a Ele. Mas muitas vezes quebramos este mandamento, sem nem nos importarmos. Não é? Sabemos que há questões de obras de misericórdia e necessidade que são apropriadas para este dia, e nós já falamos um pouco sobre isto aqui. Mas todos esses mandamentos, meus irmãos, estão relacionados à primeira tábua da lei e relacionados a isso que Cristo falou aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E nós devemos então guardar os seus mandamentos com alegria, porque estes mandamentos são para nós regra de vida. É assim que nos é. Foi assim que nos foi entregue pelo próprio Senhor. Eles não devem ser penosos para nós, meus irmãos. Deveria ser deleitoso para nós. Porque os mandamentos de Deus são realmente bons. Bom como é bom nosso Deus. Bom como é bom nosso Deus. Como está o seu coração? Como está e anda o seu amor a Deus? Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força? Mas Cristo não para por aí. Cristo, então, vai falar que há um segundo. E ele vai dizer: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz. Algumas pessoas olham para estas palavras aqui e pensam assim: olha só, isto aí é o que é dito no Novo Testamento. Isto não acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento é graça e amor. No Antigo Testamento é lei e juízo, é só coisa dura. Mas é interessante que, mais uma vez, textos do Antigo Testamento nos ensinará esta realidade. Quando nós olhamos para o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, nós encontraremos estas palavras aqui ditas. Levítico, capítulo 19, verso de número 18. Diz assim o texto: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, o texto de Levítico é um texto que vai tratar sobre muitas questões de santificação. Depois de tratar sobre questões de leis específicas da adoração a Deus, ele vai começar a falar sobre o nosso dever com o próximo. E isso vai apontar para uma comunidade santa. O propósito é prescrever leis santas para que uma comunidade, um povo de Deus, seja santo. Cristo, então, vai dizer: este é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus o Pai e ao amor que nós devemos ter a Deus.
E quanto aos outros 6 mandamentos? Mais uma vez, o Catecismo Maior de Westminster nos ensinará qual o resumo dele. Qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? O resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Aqui está. O que eu e você, como pessoas que conhecem ao Senhor, devemos fazer. Não se limita a amar a Deus. Amamos a Deus e porque amamos a Deus, nós amaremos também o próximo. E vejam, o texto nos diz, amar o teu próximo. É interessante, meus irmãos, nós pensarmos nisto, porque alguém poderia perguntar, como foi perguntado em Lucas, quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu próximo? Quem é que eu devo servir? Quem é a pessoa com quem eu devo socorrer com aquilo que eu possuo? Naquela chamada e famosa parábola do bom samaritano. E é interessante porque o texto nos diz assim, a partir do verso 25 de Lucas capítulo 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu de igual modo. Meus irmãos, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de amar aqueles que são nossos irmãos. Nós lemos inclusive isto aqui, não é? Nós vimos isto quando nós consideramos o texto de 1 João, capítulo 4, versos 20 a 21. Na revelação da vontade do nosso Senhor. O texto nos falou e nos apresentou um alerta que é realmente muito duro, poderíamos dizer assim. 1 João, capítulo 4, versos 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Com frequência nós falamos, e se alguém nos perguntar, nós responderemos, eu conheço o Senhor e eu amo o Senhor. Mas a pergunta é, você ama seu irmão? Você ama aquele que está ao seu lado, no banco, ou atrás de você, ou na sua frente. Você ama o seu irmão em Cristo Jesus. Ele vai dizer, se você não ama o seu irmão a quem vê, como você poderá então abrir a boca para dizer que ama a Deus a quem não vê? Meus irmãos, o amor, ele é algo que não fica simplesmente no campo das ideias, não. Amor não é algo que, como muitos imaginam, trata-se simplesmente de uma questão de sentimento. É algo que bate
e ninguém consegue resistir. Como contado e tratado em muitos filmes por aí, em novelas e coisas desta natureza, o amor é algo realmente descontrolado e que ninguém sabe dominar. Mas o amor, na realidade, é algo que ele é evidenciado de alguma forma. O amor, ele é evidenciado na prática. Amor, ele é muito mais ação do que qualquer tipo de emoção. Amor é serviço ao próximo. Ele se evidencia nisto, no serviço àqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós amamos, ele é expresso desta forma, meus irmãos. E o nosso amor ao próximo será uma evidência de se amamos a Deus ou não. Então, vejam que são 2 mandamentos que ele vai nos apresentar, mas eles estão ligados um ao outro. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo ao próximo. Eu não posso amar o próximo e dizer que não amo a Deus. Eles são questões que estão ligadas, são inseparáveis aqui. Mas e quanto a você, como é que você tem, o que você tem feito, não é? Como você tem servido aqueles que estão ao seu redor? Como você tem contribuído para o bem da Igreja de Cristo e para o bem daquele que está ao seu redor? Uma forma de contribuirmos é justamente não fazendo aquilo que nos é proibido, inclusive. Porque quando nós olhamos para o resumo da lei e trata sobre os 6 mandamentos seguintes, isso vai nos falar muito sobre como nós podemos amar o nosso próximo. E assim, então, viver uma vida de santidade e uma vida que seja agradável ao nosso Senhor. No que diz respeito às crianças, de modo primeiro, nós poderíamos pensar, o 5º mandamento nos dirá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você que é filho, como você demonstrará o seu amor aos seus pais? Obedecendo aos seus pais. Seus pais dizendo e instruindo, e você procurando então atender. Ainda que você não esteja interessado naquele momento a fazer aquilo. Você deve então, em obediência a Deus, sobretudo, mas também aos seus pais, se sujeitar à vontade deles. Sabe o que vocês fazem quando desobedecem? Vocês pecam contra Deus, vocês pecam contra seus pais e vocês acabam revelando com isso que não amam a Deus. Vocês não amam a Deus que criou vocês. Então o que vocês devem fazer? E isso, na prática, será uma demonstração de que você realmente ama a Deus. É quando você atende às instruções dos seus pais, obedecendo a eles. Mas, meus irmãos, quanto a nós adultos, também há questões de responsabilidade neste sentido. Nós sabemos que o 5º mandamento não quer dizer simplesmente sobre os filhos obedecerem aos seus pais. Nós sabemos que isto é muito abrangente e diz respeito à nossa relação com aqueles que estão numa relação de autoridade sobre nós. Como você tem se relacionado com aqueles que são autoridade sobre você? No governo civil, ou no governo eclesiástico, ou no seu trabalho? Porque aquele a quem você que é empregado, por exemplo, você tem o seu empregador como superior a você. Não essencialmente, viu? Superior no que diz respeito ao fato de ele ser patrão e você empregado. E você, então, deve ser alguém que deve respeitar e, então, fazer o trabalho diligentemente, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Nós que estamos no relacionamento, então, com a Igreja de Cristo, nós devemos, então, nos sujeitar às autoridades instituídas pelo Senhor na Igreja e devemos, por temor a Deus e por amor a Ele, nos sujeitar às autoridades instituídas por Deus na Igreja, enquanto eles estiverem permanecendo fiéis à Escritura Sagrada. Devemos nos sujeitar àqueles que também estão no poder como magistrados, enquanto eles não nos ordenam a fazer algo que é contrário à Escritura, porque nós sabemos que importa obedecer a Deus e não a homens. Mas nós somos chamados a demonstrar o nosso amor quando nós nos sujeitamos àqueles que são autoridades sobre nossa vida. E então, assim, nós servimos não somente mostrando o amor a Deus, mas também somos aqueles que vão de alguma forma abençoar o próximo. Nós também, meus irmãos, somos aqueles que não matarão o nosso próximo. E não estou me referindo aqui a simplesmente tirar a vida assim, né, com a faca ou com a arma. Não é coisa dessa natureza. Mas vamos pensar em algo que com frequência pode acontecer comigo e com você.
O mandamento vai falar que nós somos proibidos de tirar a vida, mas quando nós, por algo sério ou por algo pequeno, nutrimos ira no nosso próprio coração contra o próximo, João vai dizer, nós somos assassinos quando fazemos isto. Nós pecamos contra Deus e contra o nosso irmão, porque nutrimos ira no nosso próprio coração, assassinamos ele aqui. E se não tomarmos conta disto, isso vai se expressar na prática contra aqueles que estão ao nosso redor. Isto será um mal, não um bem. Então, procurar guardar o nosso coração de coisas tais como estas é realmente um dever que o Senhor nos chama. Não adulterarás, não cobiçando aquilo que é do próximo, não desejando tomar dele aquilo que pertence a ele, nos alegrando com ele quando ele for bem-sucedido em algo, como Paulo vai nos chamar a fazer, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Responsabilidade nossa com o nosso irmão. Não furtar, não dizer um falso testemunho. É muito fácil fazermos isto. É muito mais fácil nós falarmos algo mal e ruim sobre o nosso irmão do que falarmos algo bom. Somos muito inclinados, meus irmãos, a de alguma forma falar mal e então assim acabar maculando a reputação dos outros. Não podemos ser apressados nisto. Quando somos apressados nisto, isso revela que nosso coração é um coração que não ama a Deus e também não ama o nosso próximo. Ou que, no mínimo, não ama a Deus assim como deveria amar e não ama o próximo como deveria amar. Então, se você realmente ama a Deus, ame o seu irmão, sendo honesto com ele, guardando a reputação dele, servindo a ele com o que você possui, inclusive. Com o seu serviço. Eu não possuo nada que possa dar, mas eu tenho meus braços para ajudar. Eu tenho minhas pernas para acolher. Eu tenho palavras para instruir. Eu tenho palavras de consolo para consolar. Eu tenho palavras de encorajamento para encorajar. Eu tenho palavras de exortação para exortar, quando necessário, grande demonstração de amor também. Devemos, meus irmãos, na prática revelar isto, mas nós falhamos miseravelmente nisto. Mas isto é o que a palavra do Senhor requer de mim e de ti. Seremos aqueles que estarão apegados com aquela chamada regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro? Aquela que nós encontramos em Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus capítulo de número 7, verso de número 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Você não quer que os homens façam mal com você. Você deseja que os homens façam bem, em seu favor. Então, tudo aquilo que você quer que façam a você, nós somos chamados a fazer com o próximo, com aquele que está ao nosso redor. E mais uma vez, então, poderíamos perguntar quem é o nosso próximo. Meus irmãos, o mandamento não envolve somente amarmos os nossos irmãos em Cristo. Porque talvez, em alguma medida, pode até ser fácil. Mas e quanto amar aquele que é nosso inimigo? E quanto amar aquele que de forma alguma nos beneficia de alguma forma? E quanto amar aquele que odeia o que nós amamos? E quanto amar o ímpio que vive longe do Senhor? E quanto amar estes? Aí é quando nós encontramos uma dificuldade realmente que parece muitas vezes ser ainda maior. Amar tais homens perversos? Como assim? É difícil. Servir a um homem que não é tão próximo a mim? Mas se ele necessita, meus irmãos, somos aqueles que devem estar dispostos a ajudar. Isso vai demonstrar graça. Isso vai demonstrar, inclusive, a quem nós servimos. E vai demonstrar que realmente nós amamos o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina tantas coisas e elas sempre vão ser boas se nós atentarmos para o que a palavra do Senhor nos diz. Socorrer alguém
que é mal, muitas vezes, pode fazer com que, de alguma forma, consigamos ganhar a simpatia da pessoa. Isso pode ser uma ocasião oportuna para falarmos do Evangelho para essa pessoa. Não somente no ato de servir, mas com palavras testemunhando acerca de Cristo. Então, obviamente, tudo o que Deus nos ordena, meus irmãos, se nós fôssemos realmente fiéis a Ele, como as coisas caminhariam bem. Mas a realidade é que nós estamos realmente muito distantes disso. Nós verdadeiramente, meus irmãos, não amamos o Senhor plenamente. O Sproul, ele vai dizer que ele não conseguia amar o Senhor nem um segundo na vida dele, completamente. Nem um segundo na minha vida eu conseguia amar a Deus plenamente. Eu e você nunca conseguimos amar a Deus completamente. Ou você é alguém que é capaz de dizer, ou levantar a mão aqui e dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Meus irmãos, se formos honestos, nós diremos, não amamos como nós deveríamos amar. Mas, meus irmãos, é interessante, a palavra do Senhor nos chama a isto. E aqui eu vou ler brevemente as palavras deste livro, que para mim é um dos melhores livros que eu li na minha vida, que eu já falei para várias pessoas aqui, Somente Cristo, do Sinclair. E ele vai dizer o seguinte, aqui, numa parte deste livro, ele vai dizer o seguinte: é verdade que o Novo Testamento nos ensina a lei do amor. O amor é o cumprimento da lei. Aliás, toda a lei se cumpre em uma palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas as Escrituras jamais afirmam que o amor é um substituto da lei. E há diversas e importantes razões para isso. A primeira é que amar é o que a lei ordena. E os mandamentos são cumpridos pelo amor. A lei do amor não é um novo conceito ou invenção da nova aliança. Ela faz parte da essência da vida e da fé da antiga aliança. Ela deveria ser a confissão constante de Israel. Há um só Senhor, e Ele deve ser amado com toda a nossa alma. A segunda razão é uma regra que costumamos negligenciar. O amor exige direção e princípios de atuação. O amor é a motivação, mas não uma direção que se auto-interpreta. Aí ele vai dizer, a exposição que Paulo faz da vida cristã, em Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 10, encerra o importante princípio de que o amor é o cumprimento da lei. Mas ele nos esclarece que a lei da qual está falando nesse contexto são os mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos. Ele cita 4 mandamentos que se referem ao amor ao próximo, na ordem em que aparecem no Antigo Testamento em grego. Mas ele não isola esses mandamentos específicos: adultério, homicídio, furto, cobiça. Para ser mais exato, ele inclui qualquer outro mandamento da lei de Deus, ou seja, todos os mandamentos. Aí ele conclui dizendo assim: os mandamentos são os trilhos sobre os quais corre a vida capacitada pelo amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo. O amor dá potência ao motor. A lei mostra a direção. Deu para entender? Quer dizer, os mandamentos são os trilhos sobre o qual corre a vida capacitada pelo amor de Deus derramado no coração. Os mandamentos de Deus. Está dizendo, o amor ele não pode ser separado da lei, como se a lei não... Quem se obedece à lei não há amor. Lei e amor caminham juntos. E então, estas palavras são muito interessantes, né? O amor dá potência ao motor. A lei vai mostrar a direção. Um depende do outro. A ideia de que o amor tem condições de atuar sem levar em conta a lei é fruto da imaginação. Essa ideia não só é ruim,
de uma perspectiva teológica, mas também deficiente da perspectiva psicológica. Ela tem de despir um santo para vestir o outro. Né? Tirar ou a lei ou o amor. Não, as duas caminham juntos. Se nós amamos realmente a Deus e ao próximo, qual o trilho que nós seguiremos? É o trilho da lei de Deus. O amor será aquilo que nos dará combustível para então fazermos aquilo que nós devemos fazer. E a lei então vai nos mostrar qual a direção que nós devemos caminhar. É isto que a palavra nos ensina. É isto que nós somos chamados a fazer. Se nós realmente amamos a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Somos chamados por Deus, meus irmãos, a isto. O escriba, então, ele escuta aquilo. E então o versículo 32 nos diz: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Interessante, não é? O escriba aqui, ele vai aprovar a resposta de Cristo. Ele vai dizer, nossa, respondeu muito bem. É interessante ele fazer isto, né? E ele vai afirmar aqui o monoteísmo dele, né? Mas o monoteísmo no único Deus, Yahvé, mas é um monoteísmo que rejeita a realidade de um Deus que é trino. É um monoteísmo baseado em Deuteronômio, capítulo 6, mas ele não adora um Deus trino. Só a Deus Yahvé. Diferente de nós, que possuímos um Deus que é revelado na Escritura como Deus que é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele vai reafirmar as palavras do próprio Cristo. Cristo declarou o Shema para ele, muito caro. Mas é interessante ele se colocar na postura de alguém que vai dizer a Cristo que Cristo respondeu bem. Quando nós olhamos que Cristo, ele é o legislador. Vejam só, ele estava perguntando ao próprio legislador, aquele que entregou a lei. E não somente ao legislador, mas ele estava questionando e aprovando a interpretação do intérprete da lei, que é Cristo. Cristo é supremo, ele é o supremo intérprete de toda a lei. Ele faz isto o tempo inteiro. Mas este homem olha, então ele diz, puxa vida, como ele respondeu bem, e ele fica realmente, grandemente admirado com aquilo. E ele vai entender realmente que amar a Deus sobre todas as coisas é o que deve acontecer, e ao próximo como a si mesmo. E ele vai dizer que isto excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Isso é muito interessante. Ele vai dizer, olha, cumprir este dever ordenado por Deus excede a holocaustos, que era um sacrifício que deveria ser consumido de uma vez por todas, e outros tipos de sacrifícios, que eles estavam associados com isto, nas leis que eles se sujeitavam. Ele vai dizer, isso supera tudo isto. E nós olhamos para isso e pensamos, puxa vida, parece que este homem não somente fez uma pergunta sincera, mas parece que ele está realmente caminhando no rumo certo. Parece que será que ele está se rendendo a Cristo? O que é que está acontecendo com este homem para ele falar coisas como estas ditas aqui neste contexto? E Cristo contempla isso, escuta este homem, e então Cristo é quem se apresenta como aquele que vai avaliar este homem. Aí sim, não é o contrário. Cristo vai dizer, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. É muito interessante isto. E então o texto não nos diz o que aconteceu. E aí esse homem? Só diz isto. O texto conclui dizendo, não estás longe do reino de Deus. Será que este homem foi salvo ou não foi? Meus irmãos, é difícil responder isso. Mas nesta ocasião aqui, o que Cristo está dizendo é que ele está fora do reino de Deus.
Estar próximo não é estar dentro, é estar próximo. Estar à porta do reino de Deus não é estar dentro, é estar próximo. Ele estava próximo do reino de Deus. Quem são aqueles que caminham próximo do reino de Deus? Meus irmãos, há muitos que, como este homem, possuem um conhecimento profundo da lei de Deus. Como este homem, possuem um conhecimento profundo das verdades de Deus. Que, como este homem, possuem um conhecimento teológico muito bom, mas que estão apenas próximos do reino de Deus, não no reino de Deus. Você conhece alguém assim? Meus irmãos, há muitos. Mas enquanto a você, você está no reino de Deus ou você é alguém que está próximo do reino de Deus? Aqueles que entram no reino de Deus são aqueles que creem no Cristo, o Filho de Deus. Este é o meio que nos é apresentado. Não adianta, não é suficiente simplesmente sermos aqueles que conhecem a palavra. O conhecimento da palavra não salva. Não salva. O que salva o homem é quando o Espírito Santo de Deus age através da palavra, aplicando a obra redentora de Deus nos nossos corações. Mas quem é você? E você que, de repente, é alguém que se considera como amigo de Cristo e da igreja ou do Evangelho. E você pensa, o fato de estar próximo, eu sou do reino de Deus. Não imagine isto. O Senhor chama você à fé neste Cristo que cumpriu perfeitamente a lei. Não pense que o fato de conhecer fará de você um cidadão do reino de Deus. Você está próximo do reino de Deus ou você é alguém que pertence ao reino de Deus? Meus irmãos, nós hoje que conhecemos a Deus e estamos no seu reino, só estamos porque o Senhor é realmente gracioso, viu? Porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Eu imagino que você, ao contemplar e ao meditar brevemente sobre amor a Deus e amor ao próximo, você deve ter pensado assim: eu sou culpado. Não tem como. Se eu tentar viver então pela lei, o que farei? O fariseu, o escriba, poderia pensar assim: puxa vida, eu não consigo cumprir a lei, agora já não há salvação para mim, porque imaginavam, eu posso ser salvo através disto. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus por Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei no nosso lugar, ativamente. Ele se sujeitou à maldição da lei em nosso lugar, para que pudéssemos então nos tornar filhos de Deus. Ele cumpriu a lei perfeitamente. Ele nos entregou esta lei agora como regra de vida, não como meio através do qual eu e você podemos ser salvos, mas agora uma forma e um meio através do qual nós aprendemos como viver uma vida agradável a Deus, de amor a Deus e de serviço e amor ao próximo. Meus irmãos, somente por causa de Cristo nós, hoje, desfrutamos desta relação. A lei já não há mais condenação para nós. E já não há mais para nós condenação por causa de Cristo. Ele teve de sofrer amargamente por isto naquela cruz. E é justamente neste Cristo que você é chamado para crer. Você, criança, você, jovem, você, adolescente, você, homem que não conhece a Cristo, não imagine que pela sua obediência, por obedecer a seus pais, por fazer algo bom, por ser um homem legal, honesto e bacana, que isto vai conduzir você à glória. É somente através de Cristo. Creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados e nele você encontrará plena e certa salvação. Cristo, ao dizer, você está perto do reino de Deus,
ele com isto está, de alguma forma também, até mesmo encorajando esse homem. Você está perto do reino de Deus. E os homens que estão neste mundo carecem de entrar no reino de Deus. Mas somente através de Cristo. Sejamos então, meus irmãos, como pessoas que realmente amam o próximo. Se você ama o próximo, aquele que está perto de você, fale de Cristo para ele. Essa será uma demonstração de que você ama. Você vai falar do Evangelho. E aproveitar as oportunidades e ocasiões e até provocar isto para poder falar sobre Cristo. Para que essa pessoa, como você, possa então conhecer a Cristo e então ser um cidadão do reino de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te louvamos pela Tua lei, te louvamos, Senhor, porque nós temos uma regra de vida segundo a qual podemos viver e ela é tão maravilhosa, Senhor. Graças te damos porque ela não está sobre nós para nos condenar, porque Cristo foi condenado em nosso lugar naquela cruz maldita. Hoje estamos livres, Pai, do aguilhão da lei, da maldição da lei, por causa dele. Ó Deus, uma vez que fomos salvos pelo Senhor, ajuda-nos, Senhor, a amar a Ti, Senhor, mais do que todas as coisas. E ajuda-nos, Senhor, a servirmos ao próximo, aos nossos irmãos em Cristo, bem como aqueles que não conhecem a Ti. Dá-nos esta graça, Senhor. Faz isto, Pai, em nossas vidas. E sabemos que, encaminhando assim, o Teu nome será glorificado e aqueles que estão ao nosso redor serão grandemente beneficiados pelo Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.